Olá, crianças, tudo bem? Hoje vou ajudar vocês com dicas de como produzir textos. Você sabe produzir bons textos? Tenho certeza que sim. Aqui só estão algumas dicas. A leitura é um forte aliado para a produção de bons textos. Quanto mais você tem o hábito de ler, melhor será a sua produção textual. Além de manter-se informado, você será mais seguro na escrita. Procure sempre leituras de assuntos do seu interesse para tornar prazeroso esse momento de leitura. Escrever é expressar suas ideias. Eu trouxe aqui algumas frases para mostrar a expressão das ideias de algumas pessoas. Não foi preciso escrever a dor em uma folha de caderno. A alma registrou em sua memória. Este é um pensamento de um escritor que eu não consigo enxergar direito o nome. A outra escritora disse: escrever é que é o verdadeiro prazer. Ser lido é um prazer superficial. Quem disse isso foi Virginia Woolf. E ela está certa. Quanto mais você expõe suas ideias, quanto mais você escreve, mais ideias vai surgindo. E seu texto vai ficando bem mais interessante. Agora vamos ver as etapas básicas para a produção de texto. Tema e título. Será que o tema e o título é a mesma coisa? Não. O tema e o título são coisas bem diferentes na produção de texto. O tema representa o assunto que você vai falar no texto. Por exemplo, se você escolher escrever sobre o coronavírus que está no auge agora, você escolheu um tema. Para isso, é bom você pesquisar sobre o assunto para você ficar bem seguro sobre o que você vai colocar no seu texto. Depois que você faz a pesquisa, você vai ter mais condições de escrever o seu texto. Aí, você pode escolher um título para esse texto. Então, o título é o nome dado ao texto. Por exemplo, o coronavírus e suas consequências para a saúde das pessoas. Se eu escolhi dar esse título, eu coloquei dentro do título também o assunto, que é o tema. Na maioria dos casos, o título é muito importante, sendo que algumas pessoas preferem começar por ele. Outras escrevem o primeiro texto e a palavra ou a expressão que o define é escolhido posteriormente, ou seja, tem pessoas que escolhem escrever o texto e depois forma o título. A primeira parte do texto é a introdução. A introdução ou apresentação do texto é muito importante, pois são nos primeiros parágrafos que o leitor vai ficar interessado em ler o restante do texto. Portanto, é o momento em que você irá instigar o leitor, sendo essencial pontuar as principais informações que serão desenvolvidas no decorrer do texto. Claro que nem toda informação deve estar presente na apresentação, ou seja, nem toda a informação você vai colocar diretamente na introdução. Você, como o próprio nome está dizendo, você apenas vai introduzir sobre o que você vai falar no texto todo. Então, essa apresentação, ela deve ser breve, deve conter de 3 a 4 linhas. Porém, os principais dados e elementos você vai abordar no decorrer do texto, que é o desenvolvimento. Como o próprio nome indica, nesta etapa é fundamental o desenvolvimento das suas ideias. Nesse momento, o escritor irá argumentar e oferecer os dados, as informações obtidas na sua pesquisa,
que vai informar as suas ideias principais pensadas e vai fazer uma reflexão sobre o tema abordado. Assim, fica claro que quanto melhor a sua argumentação, melhor será o seu texto. No final do texto, nós fazemos a conclusão. O que é fazer a conclusão? É você terminar o seu texto de forma bem interessante. Finalizar o texto é tão importante quanto começá-lo. Embora muitas pessoas não se preocupem com essa parte fundamental do texto, o momento da conclusão é essencial. Quando você começa a ler um livro, e aí você começa a gostar da história, vai ficando cada vez interessante a história. Você não quer ver o final dessa história? Fica frustrado se não conseguir ver o final. No texto é a mesma coisa. Você tem que fazer a sua conclusão. Assim, não adianta fazer uma boa introdução e um bom desenvolvimento e deixar o texto sem conclusão. Após a sua argumentação, faz-se necessário que o escritor chegue numa conclusão e dê sua opinião no caso de textos dissertativos, apresentando assim um novo caminho. Note que quanto mais criativa for a sua conclusão, mais interessante ficará o seu texto. Vamos para mais algumas dicas essenciais para escrever um bom texto. Mantenha o hábito da leitura e da escrita. Tenha o conhecimento das novas regras gramaticais. Preste atenção à grafia, à pontuação, aos parágrafos, às concordâncias, para que seu texto fique bem organizado. Seja criativo e espontâneo. Não utilize palavras de baixo calão, palavrões. Se distancie da linguagem coloquial e informal. Procure escrever de uma forma que dê para se entender. Tenha opinião e faça as suas próprias críticas. Atenção à relação lógica das ideias, à coerência. Você não pode estar falando uma coisa e de repente mudar para falar de outra coisa, porque vai perder totalmente o sentido das ideias. Então, tenha um pensamento lógico. Não se afaste do tema e do tipo de texto proposto. Faça um rascunho para evitar rasuras. Se necessário, leia o texto que você produziu em voz alta. Leia para você mesmo, leia para sua mãe, leia para sua professora. Leia, porque quando você está lendo, você vai percebendo que o seu texto está bom em algumas coisas, mas pode melhorar em outras. Cuidado com as repetições de palavras e de ideias. Tem pessoas que começam a contar uma história e fica repetindo. Aí aconteceu isso, aí aconteceu aquilo, aí aquilo outro, e fica cheio de aí. Não é verdade? Então, quando você estiver construindo o seu texto, leia para você mesmo e aí você vai perceber que tem algumas palavras que estão muito repetitivas, ou então algumas ideias que você repetiu demais no texto. Então, tenha esse cuidado de não repetir. Não utilize palavras ou expressões que você não conheça, para não correr o risco de perder o sentido do texto. Se necessário, recorra ao dicionário, ou então ao Google. Seja claro e conciso. Eu fiz algumas pesquisas para conseguir fazer este slide e ficar bastante interessante para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e boa produção de texto!